Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. É o quadro Nossa Parceria aqui na sua Super Rádio Sindicop. Você está ouvindo Rádio Sindicop. Acompanhe agora Nossa Parceria. É hora de falar sobre as parcerias e convênios do Sindicop. São benefícios com descontos especiais para você, filiado, filiada, cônjuge e dependentes. Nossa Parceria. Ninguém oferece tantas vantagens como o Sindicop. Confira todos os nossos parceiros no sindicop.org.br. Você está ouvindo Rádio Sindicop. 9h11, é hora de entrevista. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. Aí, minha gente, às 9h11, já recebendo por aqui, não é? Deixa eu tirar aqui a nossa tarja para eu poder visualizar melhor. Tá aí, agora sim aparece o nome. Vou tirar também a trilha, né, Melissa? Aí, agora sim dá para visualizar, para ouvir bem a Melissa. Melissa, primeiramente, muito bom dia para você. Muito obrigado, viu, por você ter aceito bater esse papo com a gente. Só para a gente saber aqui, me ouve bem, Melissa? Tudo bem? Te ouço bem, tudo bem. Você está me ouvindo? Perfeitamente, viu? Bem bacana, bem legal, não é? Minha gente, esse tema, né, saúde mental, a gente sempre traz aqui para bater um papo, né, com uma orientação profissional, como nós estamos fazendo hoje, não é? Com a Melissa, não é? Ela que também, depois ela vai explicar para a gente o que é aí essa área de atuação de psicodramatista, não é? O que é isso? Ela vai mostrar para a gente, já ela vai explicar para a gente, né, um pouquinho sobre isso. E depois também, no final, ela vai falar com a gente sobre essa parceria com o Sindicop, o atendimento, quando que é, como que faz, não é? Lá no Sindicop. Que beleza, não é? Você que acompanha a nossa programação pelo aplicativo, se quiser acompanhar pelo Facebook e pelo nosso canal no YouTube, também pode, viu? Tem bastante gente no aplicativo, viu? Mais de 722 pessoas acompanhando no aplicativo. Que beleza, né? Então você pode migrar lá no Facebook do Sindicop e também no YouTube do Sindicop, tá bom? Vamos lá então, deixa eu já começar trazendo aqui, né, a essa questão que a gente vai conversar com a Melissa e pedir orientação hoje para ela. Ô, Melissa, primeiro eu queria que você dissesse para a gente aí, né, como que a gente pode classificar, não é, isso que tem afetado tão incrivelmente, né, e principalmente pós-pandemia, essa questão da saúde mental, ela é extremamente importante hoje para o próprio desenvolvimento da pessoa, né? O convívio social, as relações sociais. Se a pessoa não está lá muito bem, muito tranquila ali, com a saúde bacana, porque às vezes a gente tem mania de se preocupar só com a saúde do corpo, né? Tem academia para o corpo, né? E para a mente, hein, Melissa, como é que a gente faz, viu? Mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Carlos, a você, a todos os ouvintes, né, ao Sindicop, pela oportunidade. A gente teve uma prévia, né, de como a gente estaria direcionando o programa, e eu fiz um roteiro que vai contemplar essa sua pergunta de uma maneira bastante leve, e eu espero que contemple, e você vai me pontuando para a gente caminhar junto. Deixa eu só fazer uma breve apresentação, porque eu estou chegando, Carlos, né, no Sindicop, já tem meio mês que eu já estou atendendo alguns pacientes de vocês. E então, meu nome é Melissa Tedeschi Veiga, eu sou aqui da cidade de Mirassol, interior de São Paulo, é uma cidade próxima a São José do Rio Preto. Tenho 45 anos, né, sou mãe de um menino de 5 anos autista, e minha trajetória, né, eu tenho 19 anos de formada, 19 anos já,
Assim que eu me formei, eu já me especializei na abordagem do psicodrama, que eu também vou trazer um pouquinho para vocês. E a minha trajetória foi de empresas, de usinas, era concursada, eu fui concursada de prefeitura, né, de uma cidade vizinha, durante 7 anos, e eu trabalhei muito na assistência social, né, com CRAS, CREAS, Casalar, e há 5 anos, 6 anos mais ou menos, eu exonerei para ficar somente com a clínica, que é a área que eu sempre atuei durante todo esse tempo. Tá bom? Então, aí eu fiquei pensando como começar isso, e eu gostaria de introduzir para a gente, só ilustrar o que a gente vai falar hoje, em relação à saúde mental, né, que é a nossa qualidade de vida. Quando vocês me contrataram e me conectaram para dar essa entrevista, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, já fui convidada para outros momentos, e eu não me sentia preparada, né? Eu não me sentia acolhida comigo mesma, né? Então, hoje eu estou iniciando esse momento respeitando muito as minhas limitações, né? Então, acho importante a gente falar da questão da saúde mental, desse reconhecimento da gente com a gente mesma, né? Para que não cause sofrimento psíquico, né? Então, hoje eu estou aqui, claro que a gente fica um pouco tensa, né, na expectativa, mas muito espontânea, criativa, né, me sentindo preparada nesse lugar. E durante essa apresentação, esse bate-papo, na verdade, que a gente vai ter, isso é muito importante, a gente reconhecer esse lugar, principalmente dentro de instituições, do trabalho que a gente, né, que todos nós temos no dia a dia, né, de a gente reconhecer os momentos, né, não quer dizer porque eu não conseguia antes, não me sentia confortável, que eu nunca iria participar, tanto que aqui estou, né. Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu acho interessante compartilhar, né, porque a gente, psicóloga, também é humana, né, a gente também tem as nossas terapias, a gente também faz as nossas supervisões, né, nesse autoconhecimento, tá bom? Então, assim, quando a gente fala, você já deu uma breve introdução, a gente fala da saúde mental, a saúde mental, ela fica num caráter mais invisível, né, Carlos, como você falou, não é como o corpo, né, que a gente olha, né, e vê. Então, por exemplo, né, ela não é tão óbvia assim. Se um indivíduo quebra uma perna, você imagina e supõe que ele não vai conseguir correr, né? Então, é algo mais óbvio, mais palpável. A saúde mental, ela é um sofrimento que além de levar para limitações físicas, né, porque o corpo da gente fala, né, então isso pode ocasionar em dores musculares, né, uma questão gastrointestinal, enfim, ela também vai impactando de maneira silenciosa se a gente não tiver esse olhar atento, essa escuta, nessa autopercepção com a gente mesmo, das nossas limitações, do nosso autoconhecimento, né, ela vai impactando em diversos âmbitos da vida, né, então na questão profissional, nos relacionamentos, né, nas questões sociais mesmo, de interação social, e com a gente mesmo, né? Então, muitas vezes, por não ser a pessoa não ter tanto autoconhecimento, ela mesmo passa a duvidar e a pôr em xeque se o que ela está sentindo não é fraqueza, que exagero, todo mundo dá conta, eu também tenho que dar, né? Nossa, eu faço muito drama, eu já escutei isso muito de pacientes, né? De estarem realmente em situações muito abusivas e tóxicas, né? E acharem que é drama. Não conseguirem entender o impacto daquela relação, daquela situação na sua saúde mental, né? E isso é interessante, porque através da terapia a gente vai olhar com mais atenção para esse lugar, né? Então, assim, de onde vêm essas vozes, né, que diz para você que o que você sente é drama, que é exagero, que você não deveria estar sentindo assim, né? Então, são questões que a gente vai se conectando com o vivido do indivíduo. Nesse caso, por exemplo, que eu lembrei agora de um paciente, ela lá na infância lembrou que quando ela fazia aula de dança, toda vez que ela sentia medo, né, a mãe acompanhava ela,
e ela chorava por medo dos desafios, de não dar conta. A mãe falava, deixa de drama, menina, levanta. Né? Esse lugar, essa voz que ela dava, era uma voz de acolhimento. O que ela queria? Né? Que ela fosse validada nos seus sentimentos. Né? Isso ela levou para a vida. Então, cada vez que a chefe dela lá, né, a superior, pedia alguma coisa, ela já com muita demanda, ela achava que ela tinha que pegar mais. Isso para ela era visto como um drama, que o outro podia ver como um exagero, né? Não olhando para a sua autopercepção, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, né, reconhecer esse lugar real dessa dor, daquilo que para o outro pode não ser muito pesado, o outro pode dar conta do jeito dele, mas não quer dizer que você tenha que ser igual. Cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem a sua história vivida, né? Então, toda essa pressão do meio ambiente, todas essas questões internas, né, pode levar a gente a ter muitos transtornos, né? E pode, inclusive, uma perturbação do sono, do apetite. A gente vai sentindo que a motivação vai diminuindo no trabalho, por exemplo, né? A gente começa a ter uma visão de mundo mais pesada, um desânimo para as coisas que a gente tinha prazer e passa a não ter mais, né? Então, as crenças sociais, elas vão muitas vezes, aquilo que é dito, falado, exigido, e hoje, Carlos, a gente está num mundo tão acelerado, né? É um mundo de tanta distração, né? Com a tecnologia, assim, que é muito fácil a gente perder o foco, né? É muito fácil a gente se desviar dos nossos propósitos, né? Então, a gente tem que ser muito intencional com o nosso tempo. Eu percebo, por exemplo, nos atendimentos, a maioria, o quanto que as pessoas estão nessa falta de limitação, de reconhecer o seu tamanho no momento, aquilo que eu suporto fazer com qualidade, de uma maneira mais tranquila. As pessoas não estão sabendo gerenciar o seu tempo, né? Então, a gente escuta muito aquela expressão assim, eu quero abraçar o mundo. Né? Realmente. Não A é? E gente que escuta tamanho muito que isso, está né? seu mundo? Muito essa expressão, né? Eu quero abraçar o mundo. E pior ainda, eu não sei, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, é quando a pessoa não sabe dizer não, né? Ela vai, e aí como é que fica a situação? Vai abraçando, abraçando, abraçando. E aí tem aquela outra história, né? Que às vezes a pessoa acaba se tornando uma panela de pressão. Como é que fica? E as válvulas, né? Para soltar essa pressão? Tem que sair de algum jeito, né? O organismo ele vai se autorregulando de alguma maneira, né? Então é através das dores, né? Enxaquecas, por exemplo, uma fala muito também comum em pacientes assim: nossa, eu estou dormindo bem, mas eu sinto um cansaço tão grande, é uma exaustão, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, né, desse estresse crônico, nessa falta de colocar limites, né? E às vezes eu fui dar umas pesquisadas, né, a respeito da questão do sistema prisional. Também é muito frequente a síndrome de burnout, que é esse estresse crônico, né? Eu fiz aqui, eu já estou pulando tudo. O quanto que a gente vai se autorregulando. Isso é muito importante na terapia. Porque o profissional, juntamente com você, vai ajudar você a lidar com as emoções, tanto boas quanto ruins. E ele vai te ajudar a regular esse processo emocional, te ajudando a levar ao reconhecimento dessas limitações. Né? Porque Agora, nós seres humanos, a gente tem muita visão, Carlos, de ficar no verborrágico que a gente fala. A gente vai muito justificando, não, mas é porque eu preciso, porque eu tenho conta, porque eu... Né? E claro que temos, né? Mas a gente vai ficando no verborrágico e a gente não vai levando pro sentir. E é isso que esses momentos, né, desse contato com o profissional de psicologia, né, ele vai levando pro sentir. Como é que isso impacta? Como é que está aqui, ó?
Vamos sair daqui do racional, do pré-frontal? Vamos entrar aqui, ó, em conexão. Como é que é se sentir nesse lugar de muito estresse? Como é que é estar nesse lugar em que, às vezes, você fica, anula tantos outros papéis que o psicodrama traz esse conceito de papéis, né? Papel de esposo, de esposa, de filho, de amigo, na sua religião. Como é que está viver, como é que é sentir esse viver, de repente, de estar só aquecendo o seu papel profissional, que é uma parte de você? Como é que está você se desconectando de outros lugares que te aquecem, que te trazem um bem-estar, uma leveza, uma verdadeira conexão com o outro e com as situações? Bacana. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que durante a sua fala aí me veio. É normal, não é normal sentir aí esses sintomas emocionais aí diante de um momento de pressão, diante de um momento grave? Por exemplo, nós vivemos uma pandemia, né? Embora toda aquela maior pressão já passou. Agora, até quando isso é normal, não é normal, né? Como perceber isso, né? Isso. Não sentir não está sob o nosso controle, né? Mesmo porque nossa vida é relacional, né? Nós estamos em relação com o outro, com o mundo, né? Então nós sofremos, nós impactamos e sofremos os impactos que tem dessa relação. Então nós não vamos deixar, não vamos nos imunizar de sofrimento, de angústia, de estresse. Mas a partir, Carlos, que você, quando você se conhece, você começa a detectar, então, nossa, estou sentindo uma tensão aqui no ombro. E você começa, por que eu estou assim? Ai, porque amanhã eu vou ter que voltar lá para o meu trabalho. E o que no teu trabalho? Em que momentos você percebe que você vai se enrijecendo? Ai, quando eu tenho que falar lá com o meu superior. E aí a gente vai, cada um, como é que é esse seu superior? Ah, ele é muito autoritário. E aí você vai levando o indivíduo a pensar como é que é a sua relação de autoridade com ele. Porque vamos pensar numa família, uma mãe com 2, 3 filhos, criados no mesmo ambiente, né? Cada um tem uma visão de mãe. A mãe que é para a Melissa, se nós fôssemos irmãos, a imagem que a Melissa tem da mãe não é a mesma que o Carlos tem da mãe. E é a mesma mãe para os dois. Mas como é que eu percebo? Então, é sobre a sua percepção. Como é que eu percebo essa relação? A gente não tem controle do que a gente fala, das nossas ações, como é que vai impactar no outro, porque o impacto está muito relacionado com a maneira, com a história de vida dele. Então, a partir do momento que eu tenho esse reconhecimento, então não é que eu vou me imunizar, mas eu consigo olhar e falar assim, poxa, onde que pegou isso em mim? Por que o jeito daquele chefe ser, ou dessa essa palavra chefe para chefe de tribo, né? O superior, por que a maneira como o superior fala comigo, não estamos isentando ele pode ser que ele seja uma pessoa totalmente abusiva, ok. Mas por que isso está pegando de um jeito em mim que me paralisa, ou que me faz ficar com muita raiva na defensiva? Então, através desse autoconhecimento, eu vou entendendo esse lugar. E o que a gente tem muito na sociedade, Carlos, as pessoas, a gente vem numa sociedade onde é muito ruim, é negativo você ficar triste. Uma sociedade que, nos dias atuais, que impacta, que para você ser um bom funcionário, uma boa pessoa, você tem que produzir muito. Não é com qualidade, é muito. Então, se a gente não souber entender, né, nos perceber dentro das exigências do sistema, né, a gente começa a fazer o que você falou, a colocar de cima para baixo, até encher a panela de pressão, e uma hora, como você disse, a válvula tem que apitar.
Se a gente não percebe, o corpo vai sinalizar. Então, a gente vê pessoas que, de repente, começam a ter doenças de pele, ficam acamadas. De alguma maneira, o corpo, né, porque ele tem que sobreviver dentro de todo esse sistema, ele vai dar um jeito para que você pare, de alguma maneira, e se autorregule. É uma estratégia de sobrevivência. Certo. Agora, me vem uma outra questão agora, porque se há um problema, né, ocorreu o problema, é preciso se buscar a solução, não é? E aí, e a solução? É possível a pessoa, por exemplo, neste caso, é, continuar se convivendo no ambiente e conseguir superar isso? Ou muitas vezes a atitude precisa ser radical? Não, vou cortar pela raiz, né? Até quando essas duas atitudes aí, né? Uma de querer recomeçar, reconstruir mais ali mesmo, e outra falar, não, não dá para mim, vou cortar e é melhor buscar outro caminho. O que é que leva a pessoa a fazer isso? Cada pessoa é de um jeito, cada atitude é de um jeito, quem busca, quem não busca orientação profissional, porque isso é muito sério, né? Às vezes a pessoa acaba tomando uma atitude que não deveria, né, ser, né? Mas naquele momento de tensão e naquele momento de pressão, às vezes o emocional fala mais alto, né? E a atitude. Como vivenciar isso, né? É importante a gente entender quando é o momento realmente que a gente precisa abrir mão de uma situação e quando a gente às vezes sai da situação por fuga. Porque às vezes, Carlos, tudo bem, quando você não tem esse autoconhecimento, você pode até deixar uma situação, mas não quer dizer que você não vai repetir padrões para as próximas. Se você não tiver a consciência do porquê, mesmo decidindo sair, mas consciente, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você esteja em terapia. Não dou conta, Melissa, vou sair daquela empresa. A gente vai olhar para isso, mesmo que essa seja a sua decisão, porque o paciente ele é protagonista da história dele. Não é o terapeuta quem vai dizer fica ou sai. Ele vai mostrar a situação, como é que você lida com ela, e vai te ajudar a encontrar caminhos dentro da situação que você apresenta. Mesmo porque seria um desrespeito se um profissional, né, impor ao outro o que ele acha que o outro deva fazer, porque a história de vida é dele. Por isso que o profissional tem que fazer sua terapia. O profissional precisa ter esse autoconhecimento de entender o que é do paciente e o que é dele. E levar isso para a sua terapia e para a sua supervisão. Para que a gente tenha esse lugar de extremo respeito com o nosso paciente, de poder ter uma visão como a psicologia é uma ciência, né? Neutra a gente nunca é, porque a gente está na relação, né? Mas mais imparcial possível. E aí, enquanto protagonista, a gente entender que a todo momento, nós, na nossa história, enquanto diretores, que o psicodrama fala isso, né? Diretor da sua cena, você pode reescrever a sua história todos os dias. As nossas decisões, aquilo que hoje faz sentido para mim, amanhã pode já não fazer, não ser prioridade. O que hoje é figura, está em destaque, amanhã pode ser fundo, está mais para trás, já não vou ocupar tanto as minhas questões. Então, a todo tempo, a gente está trabalhando nesse sentido. Quando a pessoa reconhece o porquê que ela não está dando conta de uma situação, ela tem a oportunidade, porque ela está tendo conhecimento, de entender, inclusive, neste momento, mesmo reconhecendo que eu não estou dando conta, por isso, vou decidir me afastar para trabalhar essas questões e não repetir esse padrão de comportamento. E nós temos, inclusive, não sei, penso eu, que talvez assim,
o agravamento dessa situação, né? Às vezes pela falta da própria pessoa buscar acompanhamento ou não, nós já tivemos diversos casos, voltando agora mais para essa linha do sistema prisional, e até mesmo policial, tem se tornado, né, nesses tempos modernos, cada vez mais comum. Por exemplo, essas questões agravadas que levam assim a um radicalismo, né, ao suicídio, por exemplo, como nós já tivemos e tivemos agora recentemente, né, semana passada, né, no sistema prisional, mais um caso, né? É, e eu conversei, eu entrevistei uma vez uma pessoa também do sistema prisional e ele me dizia, né, que tinha uma pessoa que, amigo dele, companheiro de trabalho, que assim não demonstrava absolutamente nenhum tipo de problema, de preocupação, mas simplesmente uma noite em um plantão, do nada a pessoa foi lá e cometeu o suicídio na própria unidade, né? Essa questão do suicídio nas forças policiais e no sistema prisional não é algo novo, né? Não é de agora, mas me parece que nesses tempos modernos as coisas começam a se intensificar mais, né? Por um lado, irresponsabilidade por parte do governo do estado, porque deveria, né, se ter um maior acompanhamento, né, como servidores e não é dado. Mas, por um outro lado, a gente tem, por exemplo, o Sindicop contratando profissionais como você, por exemplo, Melissa, para poder tentar aí, né, achar essa válvula de escape, né, e trazer aí uma solução e se evitar um mal maior, né? Mas essa questão do suicídio ela é extremamente preocupante, porque assim, eu acho que quando a pessoa chega a uma decisão, porque é uma decisão, né? A pessoa fala, eu vou me suicidar, né? A gente fica imaginando, né? O que se passou pela cabeça da pessoa para fazer com que ela tome essa decisão, né? Não é uma decisão que você vai falar assim, ah, não, eu vou tentar isso, se não der, eu volto, né? Não é, né? É uma coisa que, assim, é radical, né? Com a própria vida, né? Essa situação é extremamente preocupante, né, Melissa? Sim. Deixa eu anotar uma coisa aqui. Ó a sinceridade. Nosso reconhecimento. Depois que eu peguei Covid, eu percebo que às vezes minha memória dá um lapso, mas ela volta rápido no meu autoconhecimento. E aí eu comecei a adquirir o hábito de anotar como estratégia de enfrentamento para uma dificuldade que eu tenho. Olha só, então a gente vai falar disso. Carlos, se eu não responder sua pergunta, porque me veio tanta coisa agora assim na cabeça, pensando, aí você vai me ajudando a me organizar no raciocínio, tá? Eu fiquei pensando, você falando do sistema prisional, né? E me veio alguns pensamentos. Primeiro, eu fico me perguntando, o profissional que escolhe trabalhar no sistema, né? Qual é o motivo da escolha? Isso é muito importante também. Às vezes pode ser por uma estabilidade, ou porque, às vezes, até numa fantasia, né? De que vai ser de um jeito e chega lá, se depara com regras institucionais, muitas vezes enrijecidas. Tá? Eu não conheço, eu estou aqui, eu nunca trabalhei dentro do sistema prisional. Tá? Já fui na casa, lá, como chamava aqui, Mirassol? Acho que tem a casa ainda dos menores lá, esqueci. Fundação Casa? Fundação Casa, já tive contato, mas né, é um outro lugar. Então, assim, eu fico pensando primeiro nas escolhas, né? Porque esse é um lugar que, de repente, né, quando eu vou atender um paciente, entender de onde ele partiu, o porquê das escolhas. Então, eu primeiro pensaria assim, e como é que estar dentro desse lugar e aí dar conta se aquele desejo está alinhado com a realidade. Né?
E aí a gente vai se deparar muito também com a questão dos papéis. Qual que é o papel, por exemplo, qual que é o script do papel de um agente penitenciário, por exemplo? O que cabe? Porque muitas vezes, né, ele pode ter uma visão mais, não sei, estou fantasiando aqui, tá? Mais humanitária, e pode ser que em determinadas instituições, não são todas, se depara com o cumprimento de um papel enrijecido, autoritário, em que não é possível muito negociar os direitos e deveres da instituição com os direitos e deveres do detento e os seus próprios direitos e deveres, né? Como é que esse papel dentro de uma hierarquia, porque querendo ou não, hierarquicamente, ele tem um desempenho esperado em relação ao detento. Está na vertical, não é? Então, são questões de poder que a gente precisa olhar, né? E não se esquecer que, diante daquele lugar, ambos e todos ali, eles têm um viés que é conviver todos dentro de uma área muito restrita. Então, todos se impactam e são impactados o tempo todo. E o que vem contaminado nesse papel, por exemplo, de agente penitenciário? Como é que tem que ser? Porque às vezes a pessoa pode entrar com um olhar, como eu disse, mais humanitário para o detento, e de repente a instituição não valida esse lugar. Você tem que olhar para o outro como aquele que foi infrator, aquele que tem que ser mais duro, mais rígido. E contrapartida, o detento também pode ver que essa postura é um desrespeito com ele. Então, são lugares, por isso que eu falo da importância do autoconhecimento, de você, dentro dessa autorregulação, das suas questões, do seu papel, com as suas questões, os seus valores pessoais, ver até onde é importante você alinhar e, dentro dessa questão, encontrar estratégias de enfrentamento para que você fique de uma maneira saudável dentro do que é pedido. Por isso que é muito importante, que eu acredito que tenha, né, já escutei psicólogas dentro da instituição, ter esse lugar de acolhimento, né, para esse sofrimento psíquico. Para ambos, para todos. Né? Importante olhar isso, criar serviços, né, não só aqui como a gente está do lado de fora daquele sistema, mas inclusive lá dentro. Né? Como é que nós vamos encontrando estratégias, né, de uma maneira que nós vamos respeitando. É como eu te disse, eu poderia, por exemplo, eu estou entrando pelo Sindicop, se eu não tivesse preparada, eu ia dizer assim para quem me pediu, olha, posso contribuir de uma outra maneira. Carlos, caiu? Não, estou ouvindo. Ah, aqui ficou... Tá. Eu poderia, dentro do que é possível, e isso não me tornaria uma péssima profissional. Eu poderia dizer assim, ó, eu não me sinto preparada para ir ao ar, eu posso contribuir de uma outra maneira? Eu posso, de repente, eu me sinto mais confortável, fazer um bate-papo com grupos menores? Eu posso fazer por escrito? Então, às vezes, a demanda, aquilo que nos é pedido, às vezes a gente segue tão à risca e não imprime o nosso jeito de ser contribuindo com aquilo que é pedido. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Tá sim, tá perfeito. Né? Então, é importante a gente reconhecer esse lugar, porque, Carlos, nós, seres humanos, às vezes a gente é muito, na maioria das vezes, muito generoso com o outro. A gente é ótimo para dar conselho. Ah, bater um papo é ótimo. E eu costumo dizer para os meus pacientes, né? Seja generoso com você. Acolha que você está com dificuldade de estar nesse lugar, nesse momento. Olhe para isso. Isso é muito potente. Quando você reconhece o lugar que está te causando, te paralisando, causando sofrimento, você está olhando com generosidade. Isso não te incapacita, não te diminui. Porque fazer terapia é você se desnudar. É doído. Não é sair... Quem tem fantasia que vai fazer sair maravilhoso? Não vai sempre, não.
É doído, porque a gente lida com questões, mas é muito potente. Porque é a partir desse olhar que você consegue ressignificar a sua história. Quem não olha, faz sempre do mesmo jeito. Então, é um processo lindo de parceria numa construção, né? Então, é importante, quando a gente fala da terapia, né, que a gente tenha um dia da semana fixo, por exemplo, eu já estou entrando nesse tema, né, que eu estou vendo que o nosso horário está adiantando. Um dia da semana fixo, aquele horário é seu, né, nesse compromisso. Inclusive, o dia que você não está afim, geralmente é o dia que você tem mais coisas para falar. O dia que você está mais, parece, enrijecido, aí quando você vai para a terapia e vai, né, eu falo que é como uma cebola, você vai puxando a casquinha. Eu falo para os pacientes, não precisa ter medo, ninguém vai entrar a fórceps e tirar o miolo da cebola. A gente vai no seu ritmo, se respeitando. Melissa, hoje não estou afim de entrar nesse assunto. Não quer dizer que a gente nunca vai entrar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é lindo quando a gente reconhece a nossa dimensão, onde é mais doído, onde dá para começar. E geralmente começa da superfície. Não que seja superficial. Então, muitas vezes é o contexto de trabalho que você vai aprofundando e você vai chegar lá em coisas mais profundas. É aquela relação com o chefe, com aquele sistema que vai te fazer se conectar com algo mais profundo. Verdade. Respondi, Carlos? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, muito bacana, viu? Muito legal mesmo. A gente atenda assim uma aula hoje com você aqui, viu, Melissa? Uma aula, viu? Realmente, olha, esse assunto é um assunto extremamente complexo, né? A gente, claro, não vai conseguir esgotar ele todo aqui, né? E nem esse é o objetivo, mas já são agora aqui na Super Rádio Sindicop 9 horas e 47 minutos, né? Mas eu quero dizer para você que realmente você trouxe informações esclarecedoras, extremamente importantes para a gente aqui. E olha, eu quero te agradecer demais a sua participação hoje aqui com a gente. E pode ter a certeza absoluta, viu? Que eu vou te chamar inúmeras vezes para você estar participando aqui com a gente. Parece que você já participou assim de pelo menos uns 50, 100 programas, viu? Eu acho que era a conversa, aquela história que você estava nervosa, viu, Estou até Melissa? batendo foto para registrar. Viu? Quero te dar aí um minuto final para você fazer uma exposição final aí, não é? Desde já te agradecendo demais, mas demais mesmo, o seu profissionalismo e as suas orientações foram assim extremamente importantes para a gente hoje aqui na Rádio Sindicop. Obrigado, viu, pela sua participação. Carlos, eu que agradeço. E se eu passei, né, se a gente se conectou nessa espontaneidade, é porque eu recebi de você, então a gente está nessa relação, né? Me senti acolhida e fico feliz que eu possa ter contribuído, né, de alguma maneira. A gente sempre contribui, né? Sairemos eu, você e todos diferente do momento que entramos, né? Estou à disposição, tá bom? Muito feliz por estar com vocês, dizer às pessoas que se sentirem interessadas em estar buscando esse autoconhecimento, que possam entrar em contato, né, com a secretaria para estar agendando. As sessões são 2 sessões ao mês, tá? De duração de 30 a 40 minutos, porque o objetivo é ter uma terapia mais breve, focal, né, de uma demanda mais específica nesse acolhimento. Nada impede depois que, né, a pessoa vá buscar um autoconhecimento fora, né, de uma terapia de mais prolongada, vamos assim dizer, né, desse autoconhecimento. Mas claro que o tempo vai muito do profissional, tá? Então, 30 a 40 minutos, mas o tempo que a gente deixa para a sessão é de 50 minutos, tá?
Então, eu sempre ponho 50 minutos, mas entendendo que a gente pode um dia um pouquinho mais, um dia um pouco menos, tá? Então, a gente vai nessa interação. E aí tem todas as questões que eu passo para eles das faltas, né? Como é que a gente faz para manter esse lugar, essas sessões. E é isso. Do psicodrama, acho que eu já falei um pouquinho, é mais uma abordagem dentre tantas abordagens da nossa profissão, todas maravilhosas, que têm o mesmo objetivo de acolher o ser humano, de promover com que ele tenha, ajudá-lo a ter uma saúde mental, né? Que ele possa estar bem em todos os papéis da vida, tá? E é isso. Muito obrigada, uma boa quarta-feira a todos e agradeço. Tá joia. Tá aí, minha gente. Olha só que bacana, que bate-papo legal. Eu falei aqui com a nossa amiga, nossa companheira, né, a Melissa Tedeschi Veiga, ela que é psicóloga, psicodramatista, não é agora, atuando aí junto ao Sindicop. Um prazer imenso ter falado contigo. Aguarda aquele zap, viu, que logo nós vamos falar aí sobre outros temas. Obrigado, Melissa. Obrigada. Valeu, Tchau, viu? tchau. Até mais. Tchau, tchau.